Boa noite, povo de Deus. A paz seja convosco. Como, como eu falei, né, na outra live que eu fiz, que eu ia estar contando o testemunho que eu vivi no monte. E hoje eu vou estar contando. Deus colocou no meu coração, né, e eu vou estar contando esse testemunho. E eu creio que esse testemunho vai falar com você também, porque É, foi para mim muito impactante, foi muito forte o que aconteceu. Eu comecei, né, sentir no coração, né, num domingo de Almonte, ali, né, no Monte São Roque, né, Saboá. E aí quando eu cheguei lá, eu fui sozinho de moto, subi, né, aí comecei a orar, né, buscar o Senhor, a presença de Deus. Aí tinha ali uns dois rapazes perto de mim que estava tocando um violão e louvando a Deus. Mas logo um pastor lá do outro lado chamou eles para ir junto lá, perto deles, e eles foram para lá e eu acabei ficando ali sozinho, né? E tava muito gostoso, porque quem já subiu no monte sabe que lá venta muito, o vento é muito forte. Mas naquele dia o vento tava parado, tava muito gostoso de buscar a presença de Deus ali, né? E logo que eu tava orando assim, eu senti algo passando perto da minha cabeça, né? Como se fosse um vento que passou soprando assim, né, umas asas, e eu olhei para cima e não via nada. Comecei a olhar para lá, olhar para cá, procurar, né? Falei, deve ser alguma bandeira que alguém pendurou aqui, né? Que tá soprando, que tá fazendo esse barulho de asas, né? E aí eu voltei a orar de novo, comecei a orar e comecei a buscar Deus de novo. Daqui a pouco aquilo passou perto da minha cabeça de novo. E eu ouvi perto do meu ouvido aquele vento, né? E eu olhei rapidamente para ver o que era, só que eu não consegui enxergar, porque lá é muito escuro. Mas eu fiquei com aquilo e eu voltei a orar, né? Falei, eu vou orar de novo. E continuei orando. Comecei a orar de novo. E daqui a pouco o Espírito Santo de Deus falou para mim que era um anjo do Senhor que estava passando naquele lugar. Que ele estava ali, ó, dando volta naqueles lugar, recebendo a oração. E eu comecei a sentir tanto a presença de Deus que o meu corpo se arrepiava inteirinho. E nisso era umas 10 e pouco, né? E eu fiquei ali até uma meia-noite orando, buscando a Deus. Quando era meia-noite, eu falei, eu vou descer, né? Aí, quando eu falei que eu ia descer, o Espírito Santo de Deus falou comigo, fica ainda mais um pouco, porque tenho eu algo contigo aqui ainda. Eu falei, nossa, meu Deus, né? Tá bom, né? No entanto, a gente não entende o mistério de Deus. No princípio, a gente fica, né, duvidando, perguntando para nós mesmos, será que é Deus mesmo que estava falando? E eu continuei ali. E eu quero dar uma pausa nesse testemunho e falar para você que muitos lugares que Deus vai te levar, muitas das vezes você vai estar sozinho. E aí eu falo para você, sabe por que você vai estar sozinho? Porque Deus marcou com você. Porque se Deus marcasse com outro, ele tinha chamado outro para ir junto com você. Mas naquele momento, aquela hora, Deus marcou comigo, porque eu convidei as pessoas para ir comigo e eles não foram. E eu não me senti mal por isso, porque eu sei, toda vez que Deus me chama para ir para lá sozinho, sempre acontece alguma coisa sobrenatural. As maioria das vezes que eu vivi algo natural, sobrenatural na presença de Deus, eu estava sozinho. Sozinho não, né? Porque Deus estava ali. Mas eu vivi algo na presença de Deus quando eu fui sozinho. Aí eu, voltando, né? Quando era meia-noite que eu falei, vou descer, né? Eu fui me levantar, o Espírito Santo falou comigo, fica mais um pouco, tenho eu algo contigo ainda aqui. E eu voltei a orar, comecei a orar.
E aí começou a subir um pessoal, começou a chegar gente e começaram a ficar do meu lado ali, um pessoal que tava chegando. E aí eu orando, buscando a Deus, né? Sentei um pouco, fiquei ali pensando, né? O que Deus queria comigo naquela noite. E aí eu ouvi quando uma mulher falou assim para os outros que estavam à volta dela, quanto uns vigia, outro ora. E eu senti que aquilo ali era para mim. Eu senti que estava falando porque eu estava ali. Tipo assim, toma cuidado com ele, né? Nós não sabe quem é. Só que eu não tiro a razão dela. Por quê? Porque eu tava ali sozinho. Eu tava com uma blusa que não era uma blusa que tava escrito Deus é fiel, Deus é amor, né? Deus salva. Não tinha nenhum símbolo na minha blusa. Então, ao olhar, parecia ser o quê? Uma pessoa estranha. Porque nem todo mundo que vai pro monte vai para orar. Tem gente que não vai lá para orar. Tem gente que vai lá para fazer outras coisas. Então, ela falou com razão aquilo. Quanto uns oram, outros vigiam. E eles começaram a orar à minha volta ali, perto de mim. Uns orando, o pastor deles mesmo falou assim, né? Eu vou orar aqui tanto tempo. Quando eu me levantar, outros ajoelham e oram. Então, eu comecei a buscar a Deus, né? Eu falei, Senhor, meu Pai, né? Fala comigo agora, o que o Senhor tem comigo ainda neste lugar? E aí Deus falou comigo, né? Quando eu me coloquei de pé, que eu virei para trás, eu olhei, tinha uma mulher com um homem ali orando junto. E Deus falou para mim assim, vai até eles e fala com aquele rapaz tudo que eu tenho para falar com ele. E eu comecei a falar com aquele rapaz de uma forma sobrenatural, como se conhecesse a vida dele. Eu comecei a falar tudo que ele viveu no passado dele, tudo da onde Deus tirou ele, aonde Deus ia colocar ele. E nisso, eu falando com ele, a presença de Deus começou a tomar ele. E as pessoas que estavam ali começaram a vir tudo para perto de mim, ficaram rodeando, ouvindo o que eu estava falando para ele. E aí, quando o Espírito Santo de Deus me tomou, que eu terminei de entregar para ele, eu falei assim, se isso realmente é de Deus, eu não toco nele porque eu nem o conheço e não tenho permissão para tocar nele. Mas quem toca nele é o Espírito Santo de Deus. Quando eu falei isso, ele caiu nos meus pés. Ele apagou ali nos meus pés. E todos que estavam à sua volta começaram a glorificar a Deus, gritar, outros falaram em língua. Por Deus que está diante desse teto, como o ar que eu respiro. Todos foram tomados pelaquela presença de Deus e começaram a chorar e falar em línguas. Porque eles não imaginavam que estavam perto dele ali. Não era uma pessoa qualquer, eu não estou me engrandecendo. Mas era um servo de Deus, estava ali fazendo a obra. Aí quando eu terminei de entregar tudo que eu falei para ele, que ele caiu no chão e apagou, eu me levantei, Deus falou assim, agora pode ir embora, está completo o que eu tinha contigo hoje aqui. E eu comecei a despedir eles com a paz. Falei que Deus tinha entregado tudo o que tinha entregado, que não era para mim ter descido antes de fazer o que Deus estava falando para mim fazer. E eu deixei eles ali e eles ficaram tomados falando em línguas. Foi tão forte que eu comecei a descer, a presença de Deus falava comigo ainda, eu chorava e falava em línguas, eu chorava e falava em línguas, eu não conseguia voltar ao normal, o Espírito Santo tinha me tomado naquela hora. E eu entendi o que Deus tinha para fazer comigo ali, naquele dia. Por isso que desde a minha casa eu estava sentindo de ir. Eu estava sentindo de ir, comecei a chamar chamei, ele falou que não ia tal. E eu falei, eu vou, porque Deus tem algo comigo, porque se fosse com ele, Deus chamava ele, não eu. E aí eu entendi o que Deus estava falando comigo. Sempre que eu tenho algo com Deus, Deus tem algo comigo, muitas das vezes eu estou sozinho. Por quê? Porque é para engrandecer o nome dele. Porque se tiver alguém do meu lado, muitas das vezes não acontece. Porque Deus, a Bíblia fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Nem todo mundo que está à nossa volta tem uma fé absoluta em Deus. Ele crê, ele acredita. Só que a fé dele é aquela fé que só acredita vendo. É como a fé de Tomé.
que só acreditou quando pegou na mão de Jesus, viu a marca dos cravos. E não é esta fé que Jesus quer dentro de nós. A fé que Ele quer dentro de você e de mim é a fé absoluta, é a fé que você tem certeza, é aquilo que você acredita no que você não está vendo. Eu não via os anjos ali, mas eu sentia. O vento passava na minha cabeça, as asas passavam, o meu corpo se arrepiava inteirinho. Eu senti isso 4 vezes e eu chorei. Eu falei: Senhor, a presença do Senhor está aqui. E Deus levou as pessoas para lá e eu fiquei sozinho, porque Deus queria mostrar para mim que Ele era Labassub de Calamandarai. Ele era comigo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você nessa mensagem? Muitas das vezes você vai estar em lugares que Deus vai te levar sozinho. Aí você fala assim: eu estou sozinho aqui. Você não está sozinho, é Deus te levando para falar contigo. É Deus te levando para falar com você, para você entender o mistério que Deus tem contigo. Muitas das vezes você vai estar na sua casa, ali na cozinha, na sala. Aí Deus vai te chamar para ir para o quarto, você não vai nem entender. Quando você entrar no quarto, a glória de Deus desce e você entende, Deus começa a falar contigo. Aí é o próprio Deus te chamando para falar contigo. Uma vez eu estava aqui no quintal de casa, cortando a grama, e o Espírito Santo de Deus falou assim: larga agora a máquina aí e sobe, porque tenho eu algo para falar contigo. E eu subi para o meu quarto, fechei a porta, né? Como diz a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o Pai que está o secreto, e Ele falará contigo, e revelará as coisas ocultas que não sabe. E eu comecei a orar e o Espírito Santo veio e falou comigo de algo que ia acontecer na noite. Porque a gente temos oração aqui na nossa casa. Toda terça-feira nós temos células. E a gente ora, a gente clama a Deus e o Espírito Santo desce, o fogo de Deus desce. Não teve uma terça-feira, eu não estou mentindo, tem gente aí na live que pode estar falando isso, que já teve aqui em casa na oração. Não tem uma terça-feira que o poder de Deus não desce. É pessoas que saem daqui impactadas, não é por causa de mim, é por causa da glória de Deus, é tudo para Ele. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E eu falei sempre para Deus: Senhor, eu quero ser usado, mas não para mim aparecer, eu quero ser usado para que o Senhor apareça. Teve testemunho que eu já ouvi pessoas contando que Deus me usou para falar para a pessoa o que ia acontecer, e a pessoa não citou meu nome, e num momento eu cheguei a ficar triste, mas depois eu me lembrei da oração que eu fiz. A oração que eu falei para o Senhor: Senhor, o dia que o Senhor me usar no profundo, no oculto, que eu não apareça, que a glória seja tua. Aí o Espírito Santo falou comigo: é assim que você pediu para Deus fazer. Quantas pessoas Deus já não usou, alguém para falar, que às vezes a pessoa não cita você. Mas não é por causa disso que a gente vai parar, desanimar e entristecer. A gente tem uma certeza que o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda está falando à sua igreja, teu povo. Só não pega, só não acredita quem não quer. Quem não quer viver o milagre, quem não quer viver o sobrenatural. Deus ainda fala, acredita nisso. Eu creio que ainda Deus pode parar alguém na rua para falar o seu coração, ou se já não parou e aconteceu. Ou até mesmo aconteceu comigo, uma vez quando eu descia do monte, eu fui lá buscar a presença, eu falava: Senhor, eu não vou descer daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E eu, irmão, fiquei lá buscando e nada de Deus falar comigo. Quando eu desci, irmão, Deus usou uma pessoa para falar comigo lá embaixo, quando eu fui montar na minha moto para ir embora. O irmão falou assim: irmão, veio buscar uma palavra de Deus, e o irmão não vai sair daqui sem ela. Começou a entregar tudo para mim que eu queria ouvir naquela noite. Irmão, você nunca vai sair sem resposta de Deus. Só não ouve a voz de Deus quem não quer e quem não está ligado a Ele. Quem não quer falar com Ele, porque a Bíblia fala: eis que eu estou à porta. Deus, o Espírito Santo de Deus está à sua porta. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Ele entra na tua casa, Ele entra no teu coração. Você precisa acreditar que tudo é possível, que tudo Deus faz.
Ainda que este ano começou mal para você, você queria tanto ver alguém que você ama, você queria tanto falar com alguém, você queria que alguém estivesse perto de você, você queria tanto, né, concluir aquele projeto, aquilo que ano passado você não conseguiu, mas não é por causa disso que você vai parar. Tenha bom ânimo, seja constante. Deus não se agrada daquele que começa algo e para. Por isso que a Bíblia fala, Deus é fiel, aquele que começou uma boa obra é fiel para terminá-la. Se Deus começou uma obra em você, Ele não vai parar, Ele vai continuar. Quem para, quem desiste é você. Quem muitas das vezes foge do chamado é você, sou eu. Não é Deus. Deus continua agindo, Deus continua operando. Ele tem algo ainda para fazer na sua vida, Ele tem algo ainda para concretizar na sua vida, só que você precisa acreditar. Você precisa crer, você precisa orar na certeza que a sua oração está subindo ao céu, a sua oração está surgindo um efeito. Porque o céu, irmão, ele não está de bronze. O céu ele está aberto. A Bíblia diz que o Senhor está com teus olhos sobre a terra, teus ouvidos abertos para que ouça. E tudo que você pedir com fé, o Senhor te entrega, Ele te entregará, Ele vai fazer. Peça com fé, creia no seu milagre, creia no propósito que Deus colocou no seu coração. Para de olhar para aquelas pessoas que só vêm para te desanimar, te entristecer, lançar palavras tristes para você desistir, para você parar. Muitas das vezes você vai ter que sair de perto de muitas pessoas, pessoas que só vêm para te machucar, para te magoar, dar uma coisa para você só para depois te humilhar, falar assim, se não fosse eu não tinha nada. Tá na hora de você e eu parar de ficar buscando nas pessoas que a gente só vai encontrar em Deus. Aleluias. Tem coisas que você busca tanto nas pessoas, acredita tanto nas pessoas, que você só vai encontrar em Deus. Aleluias. É Deus falando contigo hoje. Creia no seu milagre. Muitas das vezes você está desanimado de buscar Deus porque pessoas ao seu redor não buscam, pessoas da sua casa que era para te ajudar só te põe para baixo. Ainda fala para você, ainda não sei o que você está fazendo ainda nessa igreja. Então, irmão, creia no seu milagre. Porque se Deus tinha algo contigo, é contigo, não é com ele, não é com ela. Continua fazendo a obra. E Deus vai fazer o melhor pela sua família ainda, por misericórdia de você, por causa das tuas orações. Você vê que quando Noé estava construindo a arca, Deus ele achou graça em Noé. A Bíblia diz que Deus salvou a família de Noé, foi por causa de Noé, não foi por causa deles. Às vezes você está tão preocupado com sua família que nem mal e mal você consegue buscar Deus para ti, para si mesmo. Você entra no culto pensando na sua família. Você entra lá buscando por eles. Você abre um jejum por eles. Você faz uma oferta por eles. Enquanto Deus está falando para você assim, ó, faça por você primeiro. Busca por você primeiro. Por que por você primeiro? Porque você é coluna, você é o pilar da casa. E se você cair, todos ali caem. E a maior ira, a maior vontade do inimigo é te destruir primeiro, porque ele sabe a hora que ele te derrubar, ele derruba toda a sua casa. Ele sabe que você é pilar aí. Por isso que a luta, a prova, a batalha está tudo em cima de você. Tudo que acontece, a primeira pessoa a ser culpada ou buscar uma pergunta, uma resposta é você. Muitas das vezes você fala assim, nossa, eu sou o mais novo da casa, mas parece que eles vêm tudo perguntar as coisas para mim, parece que como eu tivesse a resposta de tudo. É Deus falando para você, sou eu quem te capacito para falar com eles, sou eu quem te uso para falar com eles. Às vezes você é a mulher da casa que tudo você tá em cima de você. Você tem que escutar tudo, você é obrigado a ouvir tudo.
é o seu filho que reclama disso, é o seu marido que fala disso, é a família que te liga, o parente que te liga, falando dos problemas dele, e você fala, meu Deus, tudo é eu aqui. Por que tudo é você? Porque Deus confiou a sua família, a sua casa em você. Glória a Deus, aleluia. Por isso que esse fardo parece estar pesado em cima de você. Aí quando você pega este fardo e lança diante do Senhor, você coloca esse jugo, esse peso diante de Deus, a Bíblia fala que ele vem e alivia o teu fardo. A Bíblia fala que ele toma sobre ti as tuas dores. Aí você está sofrendo, está sentindo tanta dor e você busca resposta e não encontra. Você procura uma resposta em alguém e você não encontra. Por quê? Porque você está procurando a resposta ainda na pessoa errada. Porque você vê que, olha, Deus está me levando a palavra igual aconteceu com Davi. Você vê que Davi, ele entrou numa causa que não era dele. Davi, ele chegou para alimentar os seus irmãos no campo e estavam ali diante do gigante desafiando o povo de Israel. Um gigante que desafiava o povo de Israel. Davi era apenas ainda uma criança. E ele falou, quem é este que vem contra o meu Deus? O que ele foi fazer? Ele tomou a dor sobre si. Aquela guerra, aquela luta não era dele. Ele ainda não era um guerreiro. E ele lutou, né? A gente vê, quem conhece a palavra sabe, que ali ele derrubou aquele gigante e venceu pelo povo de Israel. Ele venceu a peleja pelo povo de Israel. Só que certa vez, Davi, ele vai estar no seu palácio, no lugar que aonde não era para ele estar, naquele momento, porque o seu exército estava no campo guerreando, era para ele estar lá junto. Ele estava na onde? Ele estava na sua janela, vendo a mulher do seu soldado se banhar. Você vê que quando você deixa de ir para onde você é para ir, para onde é para você estar, você comete alguns pecados. Você acaba cometendo algo que não era para você fazer, porque você está no lugar errado, no momento errado e na hora errada, e você vai ver coisas erradas. E você vê que Davi, ele estava à janela. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Que a gente não devemos ficar na janela, a gente devemos tomar um posicionamento. Você, nós temos que se posicionar na presença de Deus. Porque a Bíblia fala, né, até quando cocheareis em dois pensamentos, que fala um pensamento dividido. Ou fala, né, que a gente não pode ficar em cima do muro. Ou você cai para a direita ou para a esquerda. Ou você serve a Deus ou ao diabo. A Bíblia fala que um reino dividido não subsistirá. A Bíblia fala que Deus, ele vai exterminar. Não existe um reino dividido. Se você está cocheando em dois pensamentos, você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar um direcionamento. Opa, tá errado, eu não posso viver nessa dúvida. Com Deus, a palavra de Deus fala assim que a gente temos que ser sim, sim, não, não. Ou você é sim, sim ou não, não. Não tem, ai, não sei, ai, vou pensar, ai, será que vai dar certo? Muitas das vezes você deixa de fazer porque você viu alguém que começou, fez e não deu certo. Aí Deus fala assim, ele fez e não deu certo porque não estava debaixo do meu propósito. Agora vai e faz você para ver se não dá certo. Muitas das vezes você fica olhando as pessoas que começou algo, terminou mal e não deu certo. Aí você coloca isso na sua cabeça e você não faz nada. Você desiste de tudo que você começa. Por quê? Porque você costuma olhar para as pessoas. E quando a gente começa a olhar para as pessoas, nada na vida da gente flui. Porque a gente tem que olhar para Cristo. O meu alvo tem que ser Cristo. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você está buscando algo na terra ainda, não busca Deus primeiro, não será acrescentado nada na sua vida. E até o que você tem será tirado. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia que fala. Está na Bíblia. Pode pesquisar lá e procurar e ler que você vai achar. Está na Bíblia.
enquanto a gente busca algo nessa terra, a gente não consegue estar ligado, conectado ao céu. A gente tem que estar totalmente voltado para o céu. A primeira busca, a sua oração tem que estar ligada a Deus, para que as coisas no mundo espiritual se movam ao seu respeito e as coisas de Deus sejam liberadas sobre a sua vida na terra. Por isso que às vezes você tenta tanto fazer algo, você faz um projeto de vida, você coloca algo no seu coração, no início parece que vai dar certo, daqui a pouco dá tudo errado. Aí você fala assim, meu Deus, eu projetei, eu construí, eu fiz um projeto, mas por que deu errado? Porque faltou uma chave. A chave que vira a porta, a chave que abre porta, que é a Bíblia fala a chave de Davi, é a chave que está na mão de Deus. Sem a chave que está na mão de Deus, meu irmão, minha irmã, a sua vida não vai para frente, a minha vida não vai para frente. Porque a Bíblia fala assim, sou eu Deus quem abençoo, sou eu Deus quem maldiçoo, sou eu Deus quem faço viver e quem faço abater. Você está entendendo porque às vezes a vida da gente para e a gente não, parece que não vai mais para frente, não flui? Não conseguimos mais dar um passo para frente? Passa ano, 2 anos, 3 anos, você está no mesmo lugar, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, o mesmo serviço. Você sabe que janeiro vai ser a mesma coisa, a mesma férias, o mesmo salário. E nada muda. Por que nada muda? Porque a gente está ligado às coisas na terra, material. Você tem que se conectar ao céu. Você tem que abrir o seu coração para Deus. Eu não estou falando para você viver dentro de uma igreja, presa à igreja. Porque a igreja é você. Aonde você entrar no seu quarto, você buscar Deus, você falar com Deus, Deus ele vai ouvir a tua oração se for de coração aberto, de coração sincero. E Deus ele vai fazer o melhor por você, pela sua casa, pela sua família. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz, irmão, não sou eu. A Bíblia fala, busca-me. Busca-me enquanto se pode achar. Por que Deus fala isso? Porque vai chegar um tempo, irmão, que a gente vai tentar buscar e a gente não vai sentir essa presença, esse calor do Espírito Santo, esse amor. A Bíblia fala que no final dos tempos só vai sobrar o amor. Tudo vai sumir, tudo vai desaparecer. E se o amor de Deus não estiver em você, você vai se esfriar, como tem acontecido com muitos. Tem pessoas que pegam a Bíblia, abre a Bíblia, irmão, dá um show, fala tão lindo da Bíblia, mas já não tem mais vontade de viver aquilo que está escrito. Já não tem mais vontade de estar na casa de Deus. Já não tem mais vontade de se reunir, falar de Deus com o seu próximo. Por quê? Porque o amor se esfriou. Porque a decepção chegou. E a decepção chega. O esfriamento chega, né? A gente vê que na Bíblia fala, né, que o amor de muitos se esfriaria no final do tempo. E é isso que está acontecendo. A gente vive uma vida baseada no que a gente vê, não é no que a gente não vê. E a Bíblia fala, não andeis por obra, né? Por isso que a Bíblia fala, a salvação também não é por obra. Não adianta fazer as obras que não é por isso. Não é pelas obras que vós são salvos, mas sim pela graça, mediante a fé. Mediante a nossa fé nós seremos salvos. Não adianta, irmão, você fazer uma boa ação, fazer uma obra e ficar contando. E ficar se gloriando em cima disso. Não é por isso que Deus vai salvar você, a sua casa, a sua família. É pela graça, é pela misericórdia. Amém? Graças a Deus. Eu deixo aí esse testemunho, né? Eu creio que Deus está falando contigo nesta live. Eu creio que você foi abençoado pelo testemunho. Eu quero dizer algo para você de Deus. Creia que ainda este ano esse milagre seu vai chegar. Deus vai virar essa chave na sua vida, essa porta que você tanto espera. Esse milagre que você tanto espera está chegando na sua vida. Creia. Creia e acredita. Não é pelas minhas palavras, mas é pela palavra de Deus. Pelo Senhor que fala contigo hoje nesta noite através dessa live.
Creia no seu milagre e você vai viver ele. E você vai ter muito para contar. Porque, irmão, se eu começar a contar os testemunhos que eu estou vivendo aqui, na igreja, na minha casa, no monte, são muitos, aonde Deus está me levando para orar, da forma que Deus está me usando, através da cura, né? Eu vi pessoas sendo curadas, né? Esses dias mesmo, esses dias não foi ontem, eu recebi um testemunho de uma pessoa que falou que ela estava com uma dor muito forte na costa. E ela falou pra mim, eu tô com uma dor aqui na costa. E ela falou assim, olha aqui, ó, tá até um caroço aqui. Coloca a mão. E eu coloquei a mão. E ela falou que depois que eu coloquei minha mão, depois daquele dia, aquele caroço começou a murchar e sumiu. E as dores da costa dele sumiu. E hoje ele não tá sentindo mais nada. Ele começou a contar hoje cedo isso pra mim. Ele falou assim, depois que você colocou a mão na minha costa, a dor sumiu, a dor foi embora e eu ia passar pelo médico, eu não vou mais, porque eu não tenho mais nada, eu não poderia pegar uma caixa pesada, eu tô levantando peso e eu não sinto mais essa dor. Deus te usou, você é um homem muito usado por Deus. E eu não me gloriei pela palavra dele, porque eu sei para que Deus me chamou. Quando você entende para que Deus te chamou, irmão, você não se exalta através das palavras das pessoas. Porque você sabe que a honra e a glória é para Deus, nada é para ti. Porque Deus não vai me usar se não tiver alguém precisando de cura. Deus não vai me usar se não tiver alguém precisando de uma libertação. Deus não vai me usar para revelar algo para alguém se não tiver alguém precisando de um revelamento. Deus ele só me usa se tiver alguém precisando. Então eu preciso de alguém. Como eu preciso mais de Deus. Você está entendendo que Deus só vai te usar quando você entender que tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Nada é para ti. Aí você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus pela essa palavra. Eu glorifico a Deus pela sua vida que ficou nessa live, junto comigo, ouvindo. Eu sei que não é para ouvir eu, porque eu não tenho nada para te passar. Sou um pecador também como todos. Mas é o Espírito Santo de Deus que fala ao teu povo, à tua igreja. E a igreja somos nós. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que este ano seja um ano de resposta na sua vida, seja um ano de bênçãos na sua vida, seja um ano de prosperidade, em nome do Senhor Jesus, que o céu esteja aberto sobre a tua vida, e que a palavra do Senhor venha sobre ti, e que Deus possa falar contigo, assim como está falando comigo, que você possa ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado por Deus, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Eu coloco na mão de Deus. Em nome de Jesus, um forte abraço no seu coração. Que a paz esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica com Deus.